Olá, boa tarde. Eu sou Alexandre Errara, coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos sobre Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa, o CBNI da ESPM. Estamos iniciando mais uma edição do Ásia em Debate, um programa de entrevistas do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos, coordenado por mim e pela professora Hannah Kim. O Núcleo de Estudos Asiáticos, conhecido como NENA, é o núcleo que compõe aí o CBNI-DIC, que é o Centro Brasileiro de Estudos e Negócios Internacionais, que é composto ainda pelo NENAM, Núcleo de Estudos e Negócios Americanos, o NENE, o Núcleo de Estudos e Negócios sobre a América, e também o NENOM, o Núcleo de Estudos e Negócios sobre o Oriente Médio. O CBNI foi estruturado para o desenvolvimento de atividades envolvendo professores e alunos que permitam o aprimoramento de conhecimentos sobre diversos aspectos que podem influenciar os negócios internacionais nas regiões e em seus respectivos países. Então, todas as nossas entrevistas ficam disponíveis para sua visualização no YouTube, na página do Diplomacia Corporativa e Global Business. Basta aí colocar no seu buscador por essa expressão, Diplomacia Corporativa e Global Business, ESPM, e você vai encontrar a nossa página no YouTube com as várias entrevistas que temos aí disponíveis para você. E hoje conversaremos sobre a ASEAN e as relações com o Brasil, com o nosso convidado especial, Thales Henrique Nascimento Simões. Thales, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professor Errara, tudo bem? Prazer participar dessa emissão com vocês, de falar de um tema de uma região tão importante para a economia global. Agradeço aí muito a sua participação conosco, sua disponibilidade de tempo. Passar algumas credenciais, então, o Thales é mestre em Geografia Humana pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, mesmo programa onde ele está agora fazendo o seu doutorado. É membro pesquisador do Laboratório de Geografia Política da Universidade de São Paulo e também integrante do Grupo de Estudos sobre a Ásia do Núcleo de Relações Internacionais lá da USP. Pesquisa áreas da geografia política, geopolítica, relações internacionais, com enfoques na América do Sul e na Ásia, particularmente no Sudeste Asiático, sobre o qual nós vamos conversar um pouquinho hoje. E nos temas de regionalismo, política externa, segurança, defesa e geopolítica global. É isso, Thales, está certo? Tudo certinho? Perfeitamente, é isso mesmo. Todos esses tópicos. Grande. Então hoje nós, como víamos falando, vamos conversar um pouquinho sobre a ASEAN, que é uma região, quer dizer, uma organização que fica na região asiática. E para nós aqui, para muitos de nós aqui na América do Sul ou nas Américas, nem sempre tão comentado, tão discutido, apesar de um crescimento, eu creio que vem acontecendo importante aí, tanto econômico como também em alguns aspectos políticos. E para contextualizar os nossos ouvintes e internautas, eu queria lhe pedir, Thales, para que falasse um pouquinho sobre a ASEAN, apresentasse mesmo a ASEAN para os nossos internautas, nossos ouvintes, para que a gente pudesse conhecer e ter um pouco mais de familiaridade com a ASEAN. O que é a ASEAN? Quando surgiu? Né? Que momento? Quem faz parte da ASEAN? Você poderia falar um pouquinho para nós sobre a ASEAN? Claro, vamos lá. A ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, ela surgiu em agosto de 1967, de um acordo inicialmente entre 5 países, Singapura, Indonésia, Filipinas, Malásia e a Tailândia, para assegurar o desenvolvimento econômico, a estabilidade política na região. O documento fundador, a Declaração de Bangkok, ele enfatizou o crescimento econômico entre os países, mas a preocupação naquele momento da fundação era com questões de segurança. E basta pensar no contexto geopolítico da época. Em 1967, a Guerra Fria obrigava os países a tomarem um lado dos Estados Unidos ou da União Soviética, apesar do forte movimento de neutralidade, de não alinhamento desses estados. E mais do que isso, a guerra do Vietnã estava em pleno vapor, pairava a teoria do dominó, segundo a qual a queda de um comunismo levaria os países com qual esse país fizesse fronteira caírem em seguida. Então existia um real temor da expansão do comunismo,
e sobretudo depois da Revolução Chinesa de 49. E então esses 5 primeiros Estados-membros que eu elenquei agora, eles começaram a apostar em políticas de livre mercado e no desenvolvimento econômico para tentarem se distanciar do comunismo. E após a Guerra Fria, houve transformações medulares no Sudeste Asiático, porque com o desaparecimento dessa ameaça comunista, com o fim da ocupação do Vietnã no Camboja também, houve uma remodelagem dessa imagem de fragmentação da região entre os seus países membros. Então, houve 2 movimentos muito importantes ao longo dos anos 90. O primeiro, a liberalização econômica. Em 1992 foi criada uma área de livre comércio, né, sendo gradativamente ampliada até 2008, e também a adesão de novos membros, foi um outro passo muito importante. Então, além do Brunei, que havia ingressado na região ainda em 84, também tivemos a inclusão do Vietnã, do Laos, do Mianmar e do Camboja. Muitas pessoas, quando pensam no Sudeste Asiático, já lembram daquela grande crise financeira de 97, começou na Tailândia, se espalhou pela região, uma crise de grandes proporções, mas desde então, muita coisa mudou. Uma das principais medidas para a superação dessa crise foi a formação da ASEAN mais 3, no ano de 2003, quando houve um estreitamento de relações da ASEAN com a China, com o Japão e a Coreia do Sul, que acabou alavancando o crescimento desses países. E vale lembrar também que muitos países da ASEAN só entraram muito tardiamente no comércio global, demoraram muito para fazer parte da Organização Mundial do Comércio, por exemplo, o Vietnã só em 2008, o Laos só em 2013, e hoje o Sudeste Asiático, a ASEAN, é uma das regiões mais dinâmicas da economia global, com grandes perspectivas de crescimento. Nós estamos falando aí de 650 milhões de habitantes, um PIB da ordem de 3,3 bilhões de dólares agora em 2021, que no agregado colocaria a ASEAN entre a quinta e a sexta maior economia do mundo. E também estamos falando de uma região bastante heterogênea, uma grande diversidade étnica, cultural, linguística, religiosa, uma diferença grande também no grau de desenvolvimento desses países. Por exemplo, Singapura, um país desenvolvido, na outra ponta, Mianmar e Camboja, mais empobrecidos, diferença de regimes políticos, temos desde uma monarquia absoluta, que é o Brunei, até países democráticos, como a Indonésia. Mas o que eles têm em comum, o que a ASEAN tem em comum, que nos interessa, sobretudo nessa conversa, é que eles apresentam índices muito elevados de crescimento e têm uma participação muito expressiva no comércio internacional, na cadeia global de valor. E diante dessa tendência de reestruturação da economia e do comércio mundial, que tem na Ásia um novo epicentro, nós temos um mundo cada vez mais asiocêntrico, a ASEAN se posiciona de forma muito fortalecida nesse sentido. Sim, é verdade. E isso é um ponto importante porque muitas vezes, assim, já no passado, né, eu que sou um pouquinho, vamos dizer, um pouco mais experiente que você, participei de algumas conversações aí entre o Brasil, a diplomacia brasileira, os empresariados brasileiros com a ASEAN, isso lá nos anos 90, né? E não se dava muita importância para a ASEAN, porque eram países pequenos em desenvolvimento, com PIB não muito interessante, e algumas vezes me pareceu que assim a atenção tanto do Brasil quanto da diplomacia, como também da próprio empresariado brasileiro, não era tão grande. Diante dessa situação, eu acho que agora, como você falou, né, tem mudado bastante aí o perfil. Então, nesse sentido, eu queria perguntar para você, mudou alguma coisa, tem mudado alguma coisa nesse relacionamento entre Brasil e ASEAN? Assim, lá nos anos 90, como eu falei, não era tão intenso, não sei se agora mudou. Como é que você tem visto essa relação? Sim, sem dúvida. Nós temos uma mudança muito abrupta nas relações entre o Brasil e a ASEAN. Na verdade, essas relações elas estão inseridas em um contexto mais amplo de forte aproximação do Brasil com a Ásia como um todo. Se nós pegarmos, por exemplo, desde nos anos 90, o comércio era realmente muito fraco, com os países da ASEAN eram quase irrelevantes, quase inexistentes.
né? E desde 2001, a participação da Ásia nas transações comerciais do Brasil com o mundo vem crescendo muito. Se nós pensarmos que em 2001 o comércio do Brasil e a Ásia como um todo só representava 14% do total brasileiro, e que no ano passado isso subiu para 42%, nós vemos que as mudanças têm sido muito significativas. Claro que nós vemos a presença da China praticamente ofuscando os demais, mas a China ocupa cerca de 35% de todas as exportações brasileiras para a Ásia, mas a ASEAN vem logo em seguida, representa quase 7% de todas as nossas exportações para a Ásia, e na verdade a ASEAN, no agregado, ela é um destino mais importante do que outros parceiros comerciais do Brasil, como o Japão, como a Coreia do Sul, por exemplo. Esse estreitamento ele teve o estreitamento de relações ele teve um impulso bastante considerável a partir do início desse século, né, e vem se transformando praticamente numa política de Estado, na medida em que ela está sendo seguida por todos os governos, sem exceção, inclusive no governo atual. Essa aproximação começou lá no governo Lula, com a estratégia de diversificação do comércio brasileiro, sobretudo das exportações brasileiras, né, buscando ampliar o comércio, investimento com economias dinâmicas e ascensão, né, e obviamente teve um componente político também, na tentativa de alavancar algumas posições do Brasil no contexto multilateral. Isso passou pelo fortalecimento das relações Sul-Sul, do G20 comercial na OMC, do G77 também, que é aquela coalizão de nações em desenvolvimento que busca promover interesses econômicos coletivos. Então, eu me lembro que à época então o chanceler Celso Amorim falava em estimular um ataque empresarial do Brasil na Ásia. E isso foi, de certa forma, o Brasil foi logrando essa tentativa, porque em 2008, por exemplo, foi um ano-chave. O Brasil liderou a aproximação entre a ASEAN e o Mercosul. Nós tivemos o primeiro encontro ministerial de ambos os blocos. Essa aproximação também se manteve nos governos dos 3 presidentes seguintes. No governo de Dilma Rousseff, a gente teve outro marco importante, que foi a adesão do Brasil ao Tratado de Amizade e Cooperação. Também teve reunião com empresários, chamada Brasil-ASEAN, que contou com uma delegação de empresários brasileiros indo ao Sudeste Asiático. E em 2013 também foi lançada uma plataforma birregional de negócios, que foi a Câmara de Comércio Mercosul-ASEAN, e isso também teve andamento com os outros últimos governos. No governo Temer, o ex-chanceler Aloysio Nunes visitou por 2 vezes o Sudeste Asiático, né, buscando abrir mercados para produtos brasileiros, para favorecer a internacionalização de empresas brasileiras. E já no governo atual, antes da pandemia, em 2019, nós tivemos pela primeira vez o Ministério da Agricultura, das Relações Internacionais, participando de grandes eventos no Sudeste Asiático, na Tailândia, na Indonésia, buscando aí ampliar o acesso do Brasil nesses mercados. Houve até um pavilhão brasileiro, um ponto de negócio de uso coletivo de expositores brasileiros. Então, todos esses movimentos demonstram os esforços envidados pelo Brasil para se aproximar da ASEAN, sobretudo em termos econômico-comerciais, e a ASEAN entrou no radar das grandes empresas brasileiras. Nós temos grandes empresas brasileiras na região, por exemplo, a Marco Polo, a BR Foods, a Embraer, a Vale. Para quem já teve a oportunidade de viajar para o Sudeste Asiático, já deve ter visto em grandes cidades uma loja da Havaianas, loja da Natura, por exemplo. O mercado bovino é muito promissor também. E para nós termos uma ideia, e tendo como referência o ano de 2019, que é o cenário pré-pandemia, o comércio entre o Brasil e a ASEAN alcançou 19 bilhões de dólares. E o Brasil sendo superavitário, que acho que é um número muito expressivo nesse sentido. Então, dando esse panorama das relações históricas e atuais, a gente consegue vislumbrar um pouco dessa importância cada vez maior da ASEAN para o Brasil.
É bacana. Você mencionou aí desse aumento, né, de negócios que existem entre o Brasil, que existe entre o Brasil e esses países. E uma das coisas interessantes que algumas estatísticas que eu vi também recentemente é que você mencionou a importância, por exemplo, da China, do Japão e da Coreia, que são, vamos chamar assim, parceiros tradicionais dessa região, né? Mas que os países ASEAN como conjunto têm se destacado. E nesse destaque você mencionou lá que são cerca de 7%, um pouco mais de 7% da participação do comércio exterior brasileiro. E aí quando a gente olha e compara, por exemplo, com um outro grupo de países, que é o Mercosul, um dado que me chamou a atenção é o fato de que o grupo, né, a ASEAN, tem sido um importante parceiro comercial, superando inclusive, em alguns anos, aí, nos últimos anos, o mercado do Mercosul, né, que envolve Argentina, Paraguai, Uruguai, então, que são também parceiros tradicionais, mas que neste momento tem sido um mercado que tem perdido espaço para os países da ASEAN. Então, acho que isso é mais um fator que mostra a importância desse diálogo que a gente está tendo aqui sobre a região, né, do Sudeste Asiático, sobre esses países que estão crescendo. Inclusive, quando a gente pega os dados do FMI apontam que, assim, países como Indonésia, Vietnã, né, são países que têm crescido uma taxa de crescimento do PIB bastante significativos bom, se a gente comparar com os países aqui da América do Sul, muito maiores que da América do Sul, né? São invejáveis. Para a gente que está crescendo pouco ou está patinando, né? Temos aí, em alguns casos, até recessão. Então, de fato, é muito importante isso. Em termos de mercado ali, Thales, para a região, você conseguiria dizer assim, o que é importante para nós aqui para o Brasil, em termos de relação comercial, vice-versa? Não sei se você teria alguma informação sobre eh, o tipo de produto, o tipo de país, quais países têm relações mais importantes, com quais produtos, não sei, algum exemplo que você poderia dar para a gente poder tentar entender um Sim, pouquinho sim. dessa relação? Claro, claro. Eu acho que eu só faria uma ressalva no seu comentário, porque apesar de os países do Sudeste Asiático terem crescido em importância no fluxo comercial brasileiro, eu acho que a pauta de exportações e importações do Brasil em relação à América do Sul e o Mercosul como um todo e para o Sudeste Asiático ele é muito diferente, porque para a América do Sul a nossa tendência é, pelo menos mais de 50% dessa pauta de exportações está centrada em produtos manufaturados. Temos um comércio muito Uhum. importante de exportação de automóveis com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai. E o paradigma comercial que o Brasil tem com a ASEAN, ele emula o que nós temos com a Ásia como um todo. Ou seja, Uhum. nós basicamente vendemos produtos primários, né, de menor valor agregado, e importamos produtos manufaturados, aqueles produtos mais sofisticados tecnologicamente. Então, por exemplo, em 2019, o Brasil importou quase 12 bilhões de dólares para a ASEAN e essa exportação esteve concentrada em minério de ferro, em petróleo, em soja, em milho, em algodão. Nesse sentido, o maior parceiro brasileiro em 2019 foi Singapura, e Uhum. foi seguido da Malásia e da Tailândia. Então, esses são os maiores destinos das nossas exportações. E com relação às importações, elas totalizaram cerca de 7 bilhões e meio, né? Então, nós temos aí um superávit bastante considerável para o Brasil, mas esses produtos estiveram concentrados em equipamentos ligados a telecomunicações, em peças automotivas, em calçados, em têxteis, tanto produtos manufaturados de menor valor agregado como aqueles mais tecnológicos. E nesse sentido, as principais fontes de importação do Brasil já foram o Vietnã, em primeiro lugar, a Tailândia e a Indonésia. Então, nós temos esses países, então, os países de exportação, de maior exportação, são distintos dos de maior importação. Uhum. E isso eu acho que até é bastante interessante, porque mostra que o fluxo comercial do Brasil não está concentrado em um ou outro país, mas na região, no ASEAN como um todo, né? Isso é bem bacana de ver, né? E esse aspecto que você ressaltou
do perfil do comércio exterior que nós temos com os países aqui do sul, da América do Sul, da América Latina de maneira geral e com a ASEAN, mostra que houve uma mudança de perfil desses países do Sudeste Asiático que nos coloca nessa posição. Porque a gente pegar os anos 90, os anos 80, um pouquinho, voltando até os anos 70, o Brasil era um país muito mais, eu diria, industrializado, né? Em termos de tamanho de PIB, renda, a complexidade industrial. E olha só o que aconteceu, né? Algumas décadas depois, não muito tempo depois, a gente passa a ser importadores de manufaturados dos países que lá nos anos 90, como a gente começou a nossa conversa, a gente, como Brasil, meio que desprezávamos porque eram países muito pequenos, não tinha muito interesse, né? Eram países menos desenvolvidos que o Brasil. E agora nós, olha só o paradoxo, né, a ironia, nós importamos manufaturado desses países para fazer os nossos manufaturados aqui e exportamos soja para eles, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho desse perfil, né? O que aconteceu nesse período entre países da ASEAN, né, que chegaram a esse novo perfil de inserção econômica mundial, né, enquanto nós aqui passamos ao inverso, né? Éramos mais exportadores de manufaturados e hoje temos aí uma pauta de exportação de primários muito significativa na nossa comércio internacional. Sem dúvida alguma, professor. Eu acho que uma das grandes diferenças é o modelo econômico, a estratégia de desenvolvimento que foi escolhida por esses países e pelo Brasil também. Eu acho que acredito que os países asiáticos, isso inclui os estados da ASEAN, em contraste com a América do Sul, a América Latina, a gente pode colocar como um todo, teve como um dos principais motores do aumento da sua produtividade a promoção deliberada de manufaturas para exportação. Nós ficamos, de certa forma, estagnados no nosso modelo do processo de substituição de importações, que eles também fizeram, mas eles superaram essa fase, eles superaram o modelo de substituição de exportações e passaram a promover a estratégia de industrialização por meio das exportações. Então, nós temos, além de países chaves como Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong, os países da ASEAN que também estiveram inseridos nessa estratégia, como Singapura, Indonésia, Malásia, todos eles adotaram uma série de estímulos para suas exportações. Então, eles têm seguindo um padrão de sofisticação tecnológica, mesmo na abundância de recursos naturais, não é? Todos esses países também têm uma abundância muito grande de petróleo, de produtos primários, mas eles conseguiram se integrar nas cadeias regionais e na cadeia global, também de eletroeletrônicos. Obviamente, eles tiveram o impulso das economias em crescimento no seu entorno geográfico. Então, a China, o Japão, a Coreia do Sul, o investimento feito nesses países, obviamente, deu um impulso. Mas essa estratégia de industrialização, né, com a promoção da exportação de manufaturados, se provou muito mais eficaz que a nossa estratégia de substituição de importações. E eu acho que nossas empresas brasileiras e sul-americanas não conseguiram se sofisticar, começaram a perder espaço tanto nos seus mercados domésticos, e depois da abertura comercial da região, desde o início dos anos 90, nós não conseguimos completar o salto de produtos simples para produtos complexos, né? Algo que a Ásia do Leste e o Sudeste Asiático conseguiram de forma admirável. Então, acho que essa é uma diferença muito grande, e o Brasil, por exemplo, que teve uma industrialização muito grande, hoje a indústria no país conforma em torno de 10% de todos do nosso PIB, o que é muito preocupante, de certa forma. É verdade, nós tivemos uma participação da indústria no PIB brasileiro muito maior e nos últimos anos foi decaindo, né? Infelizmente. Esperamos aí que consigamos retomar a inserção internacional via também produtos de maior valor agregado, que eu creio que isso é importante para a gente. Nosso tempo está terminando, eu queria fazer uma última questão para você, Thales. Em termos de perspectivas, né? Nós temos aí, por exemplo, a ASEAN, o grupo como um todo tem vários acordos regionais, tem
tem feito aí? Você falou do acordo que o Brasil teve, né? Um tratado de amizade e cooperação aí com a ASEAN. Mas em termos de perspectivas, Brasil-ASEAN, como é que você vê o futuro? Será que somos fadados a ficar exportando soja para a ASEAN, importando manufaturados? Ou será que você consegue ver outros caminhos para esse relacionamento, um aprofundamento, um alargamento das relações? Como é que você vê isso? Eu acredito que as perspectivas são muito alvissareiras. Acho que o Sudeste Asiático ele vem se tornando a bola da vez dos investimentos no mundo, sobretudo agora no período pós-Covid, já que a ASEAN ela conseguiu minimizar o impacto da Covid e está tendo uma recuperação mais forte, mais rápida do que outras regiões. A ASEAN, em 2020, por exemplo, se tornou o maior parceiro comercial da China. Para o Brasil, ela foi importante também, porque as exportações do Brasil em 2020 e 2021 para os principais blocos comerciais, elas se mostraram uma queda bastante acentuada, mas a exceção ficou justamente para a ASEAN. A ASEAN, durante esse período, aumentou mais de 30% a importação de produtos brasileiros. Isso contribuiu para aumentar justamente o superávit comercial da região. Eu acredito que a relação do Brasil com a ASEAN ainda está aquém da importância política e econômica, está aquém das possibilidades de negócio que a região oferece, e eu acredito que seja necessário um redimensionamento da presença brasileira, sobretudo na frente diplomática, que possa pavimentar o caminho para atingir o patamar comercial mais expressivo. O Sudeste Asiático apresenta enormes possibilidades de comércio a serem exploradas, e isso inclui, além do comércio, além dos investimentos, também desenvolvimento da infraestrutura, transferência de tecnologia, que para o Brasil é um imperativo, também no turismo, também na educação, e os mercados do Sudeste Asiático vêm ostentando aí os maiores números de crescimento econômico, de renda. É uma população muito jovem, uma população que vem tendo a sua renda, a renda da população vem aumentando consideravelmente, então isso cria oportunidades para o estreitamento de laços do Brasil com a ASEAN. E eu acredito que esses mercados vêm despontando como, de fato, muito promissores, muitos investimentos em infraestrutura no país que contribuem para isso, e acho que esse é o momento de o Brasil pensar em uma verdadeira guinada que possa priorizar o engajamento diplomático com esses países, que possa desenvolver a capacidade de forma a aproveitar as oportunidades que esse século asiático, esse mundo asiocêntrico, que já é uma realidade concreta. Então, nós não podemos mais nos dar ao luxo de ter relações distantes, e eu acho que um grande facilitador nesse sentido é a disposição de ambos a dialogar. O Brasil sempre foi um dos princípios da diplomacia brasileira, justamente esse, a oportunidade de negociar e de conversar com diversos atores. Então, eu acredito que o caminho de negócios está aberto, e o Brasil tem plena capacidade de se inserir nesse mercado do Sudeste Asiático, e tanto para os seus produtos primários, quanto no médio a longo prazo para produtos de maior valor agregado. Ok. Obrigado, Thales, pela conversa, pelo bate-papo hoje aqui. Fica aí o convite para novas oportunidades, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre essa região, esses países que a gente conhece tão pouco. E como você apontou, importantes para o Brasil, porque é uma região que está crescendo economicamente, já é um parceiro econômico importante para a gente, então a gente não pode deixar de olhar e estudar esses países. Quero agradecer muito a você por hoje, Thales. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto, e estou aberto a novas oportunidades. Um prazer estar com vocês. Ok, obrigado. E quero agora também agradecer a você, internauta, ouvinte, que acompanha a gente aqui semanalmente nos nossos programas. Continue nos indicando, curtindo o nosso site, indicando as nossas atividades, nossos programas para os colegas e amigos aí. Agradecemos também à equipe aqui do NIS, que sempre nos apoia semanalmente para este programa.
Boa semana a todos e até a próxima.